Saudações a todos, eu chamo-me Samuel Paulo Muxanga, sou estudante do curso de Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Comunicação e Imagem. Neste vídeo eu vou resolver um exercício de processamento de salário e como fazer os lançamentos no diário. Então, no caso temos a sociedade, uma empresa, a sociedade da VUCA Limitada, tem um exemplo de quatro trabalhadores: Alberto, Kakashi, Maria e Boss Mutlanga, com seu salário bruto e o respectivo número de dependentes dos trabalhadores. O Alberto tem como salário bruto 20.000 meticais e 0 número de dependentes, não tem nenhum dependente. Kakashi, salário bruto de 45.000 meticais e 3 dependentes. Maria tem seu salário bruto de 23.000 meticais e 1 dependente. Boss Mutlanga tem seu salário bruto de 450.000 meticais e 6 dependentes. Então, agora vamos para a folha de salário da empresa, que no caso já está preenchida, mas vou explicar passo a passo como preenchemos. Em primeiro lugar, temos que ter a tabela conosco, a tabela de retenção, para podermos calcular o IRPS, porque nós já temos os trabalhadores na descrição. Depois, no salário bruto temos os seus respectivos salários e agora vamos calcular o IRPS. Então, no caso do Alberto, ele recebe 20.000 meticais, então ele não paga o IRPS porque só está sujeito ao IRPS o salário de 20.250 em diante, é que está sujeito ao IRPS. Já no caso do Alberto está numa faixa, o seu salário está numa faixa em que não se cobre o IRPS, então deixamos em branco, colocamos um traço na parte do Alberto. E depois temos o Kakashi. O Kakashi recebe 45.000, tem como salário bruto 45.000 meticais. Então, para calcularmos, temos o seu IRPS, que é, no caso, nos deu 4.125. Então, para calcularmos, nós vamos à tabela de retenção. Então, tem uma parte que vem limite. No final do vídeo, irei deixar uma foto da tabela de retenção para melhor compreensão e para esclarecimento de dúvidas. Temos temos na parte que vem limites dos intervalos de salário bruto mensal, que tem do início do salário mínimo até 20.249,99 centavos, que é o que não pagam, são os que não pagam IRPS, como foi no caso do Alberto. E depois, a partir de 20.250 meticais até 20.700, são intervalos. Então nós, com base no salário que temos aqui do Alberto de 45 e do Kakashi de 45.000 meticais, nós devemos procurar a parte onde se encaixa esse salário. No caso, se encaixa no limite de intervalo de 32.750 até 60.749,99 centavos. Então, nós fazemos o 45.000 para calcular o IRPS. No caso, fazemos 45.000 do Alberto menos o limite inferior de enquadramento na tabela, onde ele se enquadrou nos salários de 32.750 até 60.000 e tal. Então nós fazemos o salário dele 45.000 menos o limite inferior, que é 32.750.
Então, temos 45.000 menos 32.750, que nos dá 12.250 meticais. Então, fazemos os 12.000 vezes o coeficiente aplicável a cada unidade adicional do limite inferior do salário bruto. É só seguirmos da parte onde nós dali mesmo do enquadramento, é só seguimos até a parte do coeficiente. O coeficiente vai dar 0,20 e 12.250 vezes 0,20 nos dá 2.450 e somamos pelo valor a reter por número de dependentes e voltamos mesmo que como o Kakashi tem 3 dependentes, então vamos até apanhar e chegamos no 1.675, que são o número de dependentes que se enquadra no seu salário. Então ficamos com 2.450 mais 1.675, que nos dá 4.025, que é o salário, é o valor que nós tivemos aqui para o RPS do Kakashi. E para a Maria fazemos o mesmo processo, porque o salário dela se enquadra, ela paga IRPS. Então temos 23.000 se enquadra no intervalo de 22.250 até 32.749,99 centavos. Então nós fazemos o 32.000, o 23.000 meticais, que é o salário bruto da Maria, 23.000 meticais menos o limite inferior de enquadramento na tabela, que no caso é 22.250 meticais, e nos dá 750. Fazemos vezes e multiplicamos pelo número de coeficiente. No mesmo enquadramento, o número de coeficiente nos dá 0,15. 0,15 dá 112,5 e vamos com e somamos pelo número de dependentes, o valor a reter por número de dependentes, né? Temos que a Maria tem um dependente e no enquadramento da Maria um dependente nos leva até 200, nos leva a 150 meticais. Fazemos o 112,5, que é o valor, o resultado que nós já tínhamos, somamos por 150 meticais, 150, que nos dá, que nos dá 312,5. 312,5. Então nós fazemos e já temos o IRPS da Maria. Agora vamos para o quarto do próximo trabalhador, próximo Tanga, que tem como seu salário bruto 450.000. Então os 450.000 nós temos no enquadramento, vamos para o 450.000 encontra-se no último enquadramento de 144.750 meticais em diante, que temos o limite inferior, que é 144.750 e fazemos 450.000, que é o salário bruto do Boss Mutlanga, subtraímos 144.750 meticais, que nos dá 305.250.
vamos. Desculpa, voltando ao vídeo. Temos 450 mil como salário bruto do Boss Mutlang aqui. Subtraemos, fazemos 450 mil menos 144.750, que é o limite inferior de enquadramento na tabela. Nos dá 305.250 e multiplicamos pelo número de pelo coeficiente aplicável. No caso, o coeficiente aplicável é 0,32. 0,32 nos dá 97.680 e somamos pelo valor a reter por número de dependentes. O Boss Mutlang tem 6 dependentes. Então, na quinta parte do valor do IRPS a reter relativo ao limite inferior do intervalo do salário bruto por número de dependentes, temos 4 ou mais, 4 dependentes em diante. E no enquadramento do seu salário do Boss Mutlang nós encontramos 28.225 como o seu valor a reter por número de dependentes. Então somamos por 28.225. Temos 125.905 como salário, como seu IRPS, que é o valor que nos deu cá. Então depois disso nós somamos todos o IRPS deles como total. Aqui, como fizemos a primeira vez, somamos os dois salários brutos e tivemos um total. Aqui também somamos o Kakashi, da Maria e do Boss Mutlang, que nos dá 130.342,5. Então agora vamos calcular o INSS, perdão. Sim, e agora para calcular o INSS do Alberto, do trabalhador Alberto, estamos a calcular o INSS. O trabalhador Alberto tem como seu salário bruto 20.000 meticais. Fazemos aqui temos 3 partes, temos agora 3%, 4% e 7%. O 3% que é o trabalhador que paga e o 4% que é a empresa que paga. Então fazemos, e no total dá-nos 7%. E salário bruto, nós fazemos 3% do salário bruto, temos 20.000 e 3% de 20.000 são 600 meticais. Então colocamos aqui, e 4% de 20.000 temos 800. E se quisermos também podemos fazer 7% de 20.000, ou podemos somar esses dois, o 3% e o 4%, que vai nos dar 1.400. Mesmo para o Kakashi, trabalhador a seguir, os 3% de 45.000 meticais nos deu 1.350 e os 4% de 45.000 nos deu 1.800. Somando temos 3.150 meticais. Para a trabalhadora Maria também, os 3% de 23.000 nos deu 690 meticais. E os 4%, e calculando também 4% do seu salário bruto, temos 920 meticais. Calculando os 7% também do seu salário bruto, temos 1.610. Podemos calcular diretamente o salário bruto, ou podemos somar o 3%, o valor que nos deu nos 3% e nos 4% para termos o 7%. Então, depois temos o Boss Mutlang.
no seu, os 3% do seu salário bruto são 13.500 meticais. E nos 4% nós temos 18.000. 4% do seu salário bruto. Somando os 3% e os 4%, temos os 7, temos 31.500. Ou podemos calcular de lá mesmo, 7% de 45 e 450.000 meticais. Podemos somar as porcentagens, os valores do INSS. Então temos nos 3% temos 16.140. Nos 4% temos 21.520. Nos 7% temos 37.600. Então agora calcularemos os salários líquidos. Então, no caso, o salário que o trabalhador irá receber depois de terem sido retirados certos valores, né? Então, para o trabalhador Alberto, né? Depois dos cortes de INSS, IRPS, etc., ele irá receber 19.400 meticais. Então, para calcular isso, como é que vamos fazer? Vamos fazer o seu salário bruto menos o IRPS, que no caso é zero, aqui não temos nada, será 20.000. Teremos 20.000 menos zero, que será igual a 20.000, né? Então, esses 20.000 menos os 7%, que no caso 1.400, 20.000 menos 1.400, que nos dará 18.600, mais os 4%, que são 800 meticais, teremos 19.400. Então esse é o salário líquido do trabalhador Alberto. Então iremos para o caixa, teremos 45.000 menos o IRPS, salário bruto menos o IRPS, que nos dará 45.000 menos 4.125, nos dará 40.875. E faremos esse 4.875 menos 40.875 menos os 7%, que nos dará 37.725. Somamos com os 4%, que é 1.800, então teremos 39.525. Para a trabalhadora Maria também faremos 23.000, seu salário bruto menos o IRPS, que são 312,5, que nos dá 22.687,5, mais somamos pelos 7%, mais 1.610 mais 1.610 nos dá 24.297,5. Quando somamos com isso, quando subtraímos, aliás, vamos somar pelos 4%, que é 920. Teremos 21.997,5. E faremos o mesmo processo para o trabalhador Basmutanga. A fórmula é salário bruto menos IRPS mais salário bruto menos IRPS menos 7% mais os 4%. E teremos o salário bruto. Então faremos 450.000 menos 125.905 mais 18.000
menos 31.500, que nos dará 310.595. Então, somando todos os salários líquidos, teremos 391.517,5. E agora vamos lançar no diário. Fazemos lançamentos. Então, em primeiro lugar, nós fazemos o processamento. Antes de pagar, né? Fazemos o processamento. E temos remunerações a pagar. A conta 62, remunerações, gasto 62, gasto com pessoal, 622, remunerações dos trabalhadores. Temos a debitar. Levamos o valor dos salários brutos, o total de salários brutos, que no caso temos 538 mil. Então aqui 538 mil a debitar. E depois encargos sobre remunerações. Então, eu encargo sobre remunerações são os 4% do INSS. E o valor dos encargos. Não, encargos sobre remunerações. Conta 623. Nós temos 21.520, que é o valor dos 4% do INSS total. Colocamos lá. Depois temos os rendimentos de trabalho, no caso o IRPS. Então vamos levar o total do IRPS, que é 130.342,5. Temos aqui acreditar já. E depois o total do INSS também, dos 7%, que são 37.660. Temos aqui acreditar também. E vamos para outros credores. Este que é o salário líquido, né? Outros 46 outros credores, 4622 remunerações a pagar aos trabalhadores, é o valor que nós temos que pagar. Aqui temos 391.517,5, que é o valor que tivemos aqui no total dos salários líquidos. Então depois temos pelo processamento de salário como histórico, pelo processamento de salário. Depois pode ser a data seguinte, mas no caso, como não temos datas, né? Vamos para a segunda operação. A segunda operação é de pagamento de IRPS. Temos 4.4 Estado, 4.4.2.1 rendimentos de trabalho dependente. Essa conta nós já fizemos, já temos aqui rendimentos de trabalho dependente. Só podemos só transportar o valor, que é 130.342,5 a debitar já. Não está a acreditar nessa parte, agora é acreditar. E o que vai debitar são os bancos, porque é um pagamento que nós realizamos através de uma transferência bancária, ou sei lá. Sim, é bancária, uma transferência bancária. Então, temos o banco acreditar, que são o mesmo valor, 130.342,5. Na terceira operação, nós temos o Estado, 4.4 Estado, 4.4.9 contribuições para o INSS. Então podemos subir e ver qual era o valor que colocamos nas contribuições para o INSS acreditar, que é 37.660. Então temos aqui 37.660 a debitar agora, e vai acreditar no banco. Como estamos a realizar um pagamento através de bancos ou de uma transferência bancária, acreditamos o mesmo valor. E já para o pagamento, nós usamos a conta 4.6 outros credores,
4.6.22 remunerações a pagar aos trabalhadores, que é o total do salário líquido, que também já temos aqui em cima, que tínhamos como remunerações dos trabalhadores, que era 6.2, gasto com pessoal. Agora temos aqui nos outros credores. Então, nós debitamos esse valor, 391.517,5, e vamos debitar bancos, independentemente de como é a transferência, como é o pagamento. Poderia ser dinheiro vivo, se fosse dinheiro vivo seria a caixa. Então, mas como foi através de uma transferência bancária, nós vamos debitar bancos. Usamos a conta 1.2 bancos, 1.2.1 depósitos à ordem, e temos o mesmo valor, 391.517,5. Não podemos nos esquecer do histórico pelo pagamento do salário dos trabalhadores, etc. E a seguir irei deixar a foto da tabela de retenção para esclarecimento de dúvidas. Muito obrigado pela atenção.